Fala família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns modelos de ciclos do Bitcoin. Vamos especular em cima do ciclo do Bitcoin. O preço do Bitcoin ele segue lateralizando, só que sempre a gente pode tirar conclusões de coisas que têm acontecido no mercado e nunca perder o foco do mais importante, que é muita calma nessa hora, aproveite as oportunidades e vamos que vamos. Deixe seu like, ative a notificação. Também não deixe de ver nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, além de airdrops, vídeos, relatórios, grupo privado com troca de informação, lives privadas. Não deixe de ver, o link está na descrição do vídeo. Só para vocês notarem, então, seguimos aqui praticamente há 2 meses lateralizando aqui entre 60 e 70 mil dólares, numa perspectiva cíclica. Isso é totalmente normal que aconteça. A gente vai entrar dentro de alguns modelos e vocês vão ver que as coisas realmente esquentaram muito. As coisas esquentaram até antes do que geralmente esquentaram antes do halving. A gente teve um rompimento de all-time high antes do halving, só que ciclicamente a gente precisa de um freio para que até mesmo a gente tenha uma corrida mais saudável e também para que o ciclo se desenvolva da mesma forma que foi no passado. Quando eu falava isso antes, muitas pessoas não conseguiam aceitar de que o Bitcoin, se ele for repetir os últimos ciclos, ele não ia subir em linha reta a partir de agora. Isso nunca aconteceu nesse momento. Isso sempre acontece somente no final do ano do halving, ou seja, no último trimestre desse ano e principalmente no ano que vem. A coisa acelerou bastante, a gente teve um rompimento de all-time high antes do halving, a gente teve os ETFs spot nos Estados Unidos, o que fez que a nova narrativa se tornasse, não, dessa vez é diferente, porque a gente tem os ETFs spot nos Estados Unidos, porque dessa vez está comprando e eles compram para não vender, então você está errado, é alta infinita, e é sempre muito bom a gente ter calma quando essas narrativas começam a surgir, porque sempre que quando a gente usa dessa vez é diferente, geralmente não vai ser diferente. Mas a gente está influenciado pelo preço e a gente está influenciado pelo movimento eufórico que aconteceu no mercado. Foram meses subindo aí, desde outubro, o Bitcoin subindo muito forte e a gente sempre é influenciado a achar, não, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Mas a verdade é que a gente precisava aí de um momento de calmaria que eu vou começar a mostrar para vocês. E a melhor métrica para a gente ver isso é a própria métrica de risco que eu utilizo, que baseia toda a minha estratégia. Eu explico um pouco a fundo aqui no curso da Liga, mas a maioria já tem noção do que isso significa. Isso é a média de todos os modelos de ciclos do Bitcoin. Você pode utilizar os modelos que você bem entender, só que numa média aí a gente está em 71, a minha métrica de risco pessoal está até abaixo de 70, já está em 60 e pouco, e vocês notam que no auge ali do Bitcoin rompendo o time high, essa métrica de risco chegou a 82. Então foi uma métrica de risco que chegou num patamar alto, poderia ter ido mais, o Bitcoin poderia ter subido mais um pouco, essa métrica de risco poderia ter aí de repente chegado a 90, só que pela estratégia, métrica de risco acima de 50, de 60, já começa o dollar cost average de realização. Quem seguiu a risca já está aí preparado com caixa para quando essa métrica de risco baixar aí de 60, de 50, ou até mesmo tá comprando Ethereum, tá comprando alguns outros projetos, que é algo que eu também queria falar depois. Muita gente falando, e o Ethereum só perde valor em cima do Bitcoin. Vou vender tudo agora para comprar Bitcoin. Só que não é o pensamento inverso. Se o Ethereum ele está perdendo valor sobre o Bitcoin, significa que ele está se desvalorizando em cima do Bitcoin. Que ele está chegando ali, indo fazer o seu fundo em cima do Bitcoin. Você quer comprar um ativo quando ele está indo fazer o seu topo, quando o Ethereum começa a romper em cima do Bitcoin, começa a chegar ali a níveis de 6, 7, 8% em cima do Bitcoin. Para mim, o pensamento é justamente o contrário. O Ethereum está fraco em cima do Bitcoin, então é o momento de ir acumulando aos poucos. Em algum momento, o Ethereum vai fazer o fundo. Mais uma vez, ninguém sabe quando vai ser, mas se você enxerga valor em cima de um determinado ativo e ele está sangrando em cima do Bitcoin, é o momento de você ir em dollar cost average acumulando aos poucos esse ativo. E não o contrário, as pessoas fazem o contrário. Ah, tô com o Ethereum. Ih, começou a perder valor do Bitcoin. Ih, vou trocar tudo para Bitcoin. Só que você está vendendo no fundo. Você não concorda comigo? O pensamento tem que ser o contrário. Você quer acumular quando as coisas estão fracas e você quer vender quando as coisas estão fortes.
Então, um Ethereum fraco perante o Bitcoin, para mim, significa dólar cost average com calma, de acumulação, e não o contrário, não sair vendendo tudo. Pelo menos é como eu interpreto o mercado, ainda mais o Bitcoin com métrica de risco em 60 e pouco, como está a minha. Então, a gente já vê essa métrica de risco, como vocês notam aqui, se a gente der um zoom no gráfico, ela está ainda elevada, mas caiu bastante aqui, como a gente pode ver, a gente chegou em 82, e nessa descida de preço e também nesse período de calmaria, como vocês notam aqui, a gente tem então o Bitcoin caindo bastante com essa métrica de risco, o que é positivo. O Bitcoin precisa dar essa respirada, o Bitcoin precisa de tempo para se recuperar. A gente começa aqui a ver também o Nupal, como vocês notam, que é o lucro e prejuízo não realizável do mercado. A gente chegou aqui no penúltimo nível, e praticamente aqui no meio dessa faixa laranja aqui que vocês notam, que é o penúltimo nível que o Bitcoin pode chegar. Se a gente for pegar a risca aqui em 2021, ele nem entrou nessa faixa rosa aqui, ele quase entra, mas não entra aqui no primeiro topo de abril. Então notem a força que o Bitcoin estava, notem, na verdade, a extensão que o Bitcoin fez, aquele sobrefôlego que o Bitcoin já fez. Ele, principalmente, tudo isso acontecendo antes do halving, sendo que todos esses topos que vocês estão vendo de mercado, com o Bitcoin quase entrando na faixa rosa, acontecem no ano posterior do halving. A gente teve um Bitcoin puxando aqui na zona laranja, chegando no meio dela, antes do halving. Eu sei que você está influenciado pelas narrativas, que dessa vez vai ser diferente, mas não vai ser, pelo menos é o que está mostrando, não vai ser. Tá se encaminhando para a gente realmente ter um período de calmaria e as coisas voltarem a esquentar um pouco mais para frente. Eu não acho que esse ciclo de alta acabou, não acho mesmo, nem que a gente esteja nem perto disso. Mas eu acho que a gente vai ter um período de calmaria, sim, como eu venho falando. Ah, mas você vem falando e o Bitcoin continua a subir. Agora... Eu sei porque ninguém, mais uma vez, ninguém tem bola de cristal. É o que faz sentido. Agora, se vai demorar um pouco mais para acontecer, se vai demorar um pouco menos para acontecer, ninguém tem bola de cristal. E como é que a gente consegue lidar então com isso se eu não sei o que vai acontecer? Tendo uma estratégia bem definida que é vencedora. E é por isso que a minha dólar cost average por intensidade. Você vai acumulando no período que nem quer. E quando o Bitcoin começa a esquentar, você vai vendendo. O Bitcoin já está em zona de venda por dólar cost average por intensidade. E não é só porque está em zona de venda que significa que o ciclo de alta acabou. Não, a gente pode ter um período. Deixa eu voltar aqui de novo na métrica de risco. Vocês notam que, por exemplo, em 2021, no último ciclo, essa métrica de risco explode, depois ela vem de novo para 58. Se a gente pegar 2003, a métrica de risco explode, depois ela volta para 47, para voltar a subir. Então é normal a gente ter uma volatilidade grande da métrica de risco. A única vez que isso não aconteceu foi 2017, que foi um ciclo aqui super homogêneo, que o Bitcoin foi subindo, recuando, mas vamos ver como isso vai se caminhar. Mas quem tem uma estratégia bem definida, cara, dorme tranquilo, tá aproveitando, tá curtindo o ciclo de alta, tá ganhando muito dinheiro, porque a verdade seja dita, o Bitcoin de 15 para 60 mil dólares já subiu pra caramba, as altcoins nem se falam, quem conseguiu indo e fazer o dollar cost average lá em 2022, então tá tranquilo. O problema é que muita gente não faz isso, essa que é a grande verdade. A maioria das pessoas não faz isso, não fez isso, chega agora no mercado, só chega quando tudo tá subindo, ou então 2022 achou que ia cair mais, esperou chegar em 12 mil, 8 mil, é difícil de ouvir a verdade, mas essa é a verdade. Vamos continuar aqui então, road rate que eu utilizo. Notem como a gente chega aqui praticamente a níveis que a gente, praticamente não, a gente chegou num nível que a gente só chega nos grandes ciclos de alta. A gente não desenvolveu a ponto de como nós subimos nos topos. Vocês notam que 13 e 17, a gente entra na caixa vermelha. Em 21, a gente não entrou. A gente se aproxima da caixa vermelha, mas não entra. Em 2024, que é o ano que a gente está agora, a gente se aproxima de 21, só que também não chega no nível tão elevado. Mas notem como estava realmente muito quente. O Bitcoin chega num nível aqui muito quente. E mais uma vez, antes do halving. Antes do ano do halving, antes do halving, se a gente pegar todas essas razões aqui entrando na caixa vermelha, isso acontece mais uma vez no ano posterior ao halving, não é no ano do halving. Por isso que faz sentido que a gente dê um período aí de calmaria, que meses, tá? A gente tem o que faria sentido, seriamente aí a gente tem uma calmaria em meses.
Para fechar, uma coisa que tem acontecido positiva no mercado é que a euforia vai baixando e o funding rate, a alavancagem, todo mundo vai também dando uma desanimada e vai saindo no mercado. Notem que nos períodos de euforia o funding rate explode, o que significa muitas ordens aí, o mercado futuro muito carregado em long, só que recentemente o Bitcoin começa a ficar chato, esse funding rate começa a baixar, no mercado é necessária essa limpeza no mercado. Mais tempo o Bitcoin fica chato, o Bitcoin lateraliza, o Bitcoin ele cai, aí sobe depois, aí cai depois de novo, e não sai do lugar. Quanto mais isso acontece, mais só fica no mercado quem enxerga valor no Bitcoin. Quem vem FOMO, quem vem uhul, oba, oba, vambora. Quem vem com esse pensamento, sai, não aguenta. Acha que acabou, alguma narrativa vai surgir na cabeça dessa pessoa que vai fazer com que ela saia do mercado. Esses períodos são grandes limpezas necessárias que a gente tem no mercado, não só no mercado de criptomoeda, mas em todos os mercados, para que a gente volte a ter um novo período de euforia lá na frente. Então, o que está acontecendo para mim é super normal. O Bitcoin ele vai mesmo passar por um período de calmaria. Ele já está passando, na verdade, já estamos em 2 meses aqui lateralizando. Em algum momento, esperar o bull market support chegar, esperar tempo para que as coisas continuem a se desenvolver realmente normal. E mais uma vez, estamos vivendo um período de oportunidade, na minha visão. Mesmo com uma métrica de risco ainda elevada, a gente tem um Ethereum que nem rompeu o time high, a gente tem bons projetos ainda desvalorizados. Não se esqueçam do que eu falei. Mas tá tudo desvalorizando em cima do Bitcoin. Sim, mas você quer comprar algo quando ele tá no topo ou no fundo? Então, assim, primeiro você tem que ver um benchmarking. Vai ser dólar ou vai ser Bitcoin? E se for Bitcoin, tá chegando no fundo ali do Bitcoin. No dólar ainda nem rompeu o time high. Se o benchmark for o Bitcoin, tá desvalorizado. Você quer comprar algo quando ele tá próximo ao fundo e não próximo ao topo. Então, deixe seu like, ative a notificação, não deixe de ver nosso clube de membros, família. Se você gostou do vídeo, dá essa moral pra gente. E também, para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimos dias. Até amanhã.